Você imagina a situação. O cara comprometido com a namorada, ele ficou tão espantado com o que ele viu lá na Ucrânia, que já estava planejando comprar uma passagem para o leste europeu para o ano que vem para fazer um tour de pegação. A estratégia não é você ir para cidades grandes, para praia, para baladas, não. As mulheres que estão nesses locais são aquelas mais difíceis, aquelas que têm grana e que por isso não dão mole para um otário qualquer, segundo ele. A estratégia é você ir para locais mais humildes, para cidades mais normais, onde as mulheres bonitas são fáceis porque são pobres. O cara criou uma narrativa com estratégias para pegar as mulheres da Ucrânia. Tudo bem você chegar lá, você vê que mulheres lindas são humildes, são simpáticas, tratam a gente de igual para igual, mas não. Ele fala que as mulheres lá agem desse jeito, com essa simpatia, com essa humildade, com essa simplicidade, tratam as pessoas de igual para igual, com humanidade, só porque são pobres. Pô, velho, com quem você anda convivendo em São Paulo? Qual é o tipo de pessoa que anda te rodeando em São Paulo para você dizer que em São Paulo as mulheres cospem na sua cara quando você olha para ela porque elas são ricas? Não, velho. Elas cospem na sua cara quando você olha para elas porque elas sabem muito bem com o que elas estão lidando. Porque elas se dão conta ou convivem com pessoas como vocês sabem do caráter e da índole que você tem. Mas o que me deixa mais indignado nessa situação, ou talvez mais feliz, digamos assim, é porque é esse tipo de gente que se apresenta como crítico do presidente Bolsonaro, é esse tipo de gente que tenta levantar narrativas de que o presidente Bolsonaro não é o presidente que o Brasil precisa. Isso faz com que essas máscaras cada vez mais venham por terra nos mostrar que nós estamos do lado certo. Nos mostrar que sim, nós estamos apoiando a pessoa certa. Que sim, o presidente Bolsonaro segue sendo a melhor opção, a única opção para governar esse país, simplesmente porque dia após dia as máscaras daqueles que o criticam vão caindo cada vez mais e sempre, quando isso acontece, às vezes a gente nem fica mais indignado. Às vezes a gente nem se espanta mais com as coisas que a gente vê ou com as coisas que a gente ouve essa galera falar, porque lá no fundo a gente já sabe o que esperar de cada um desses membros da chamada terceira, quarta, quinta via e também da segunda, né? Patriotas, o Ellerson Oliveira chegando para falar de algo que não poderia ficar em silêncio, principalmente na nossa página. Gente, como nós sabemos, pessoas insistem em não se calar, pessoas insistem em expressar opiniões para falar o que não deveria, para falar o que não precisa ser dito, para falar o que não pode ser dito, ou simplesmente para atacar pessoas que merecem ser defendidas e não ser atacadas, como é o caso do presidente Bolsonaro, não desse cara que está aí na foto. Mas aí, de repente, quando essas pessoas escorregam no tomate, literalmente, não podemos deixar de mostrar para essas pessoas que, é claro, eles não são, nem pregam, ou melhor, não são, nem praticam nada daquilo que eles fingem pregar ou defender. Como é o caso de alguns dos membros da terceira via que, vez ou outra, nos presenteiam com certas atitudes que não são nada além de aquele momento que faz com que as máscaras deles venham por terra. Como é o caso do nosso querido Arthur Duval, Mamãe Falei. Foi juntinho com algumas pessoas ou com alguns copartidários para a Ucrânia com o objetivo ou sobre a falácia de que estavam indo lá para tentar ajudar a solucionar o problema da guerra vivida por aquele país contra a Rússia ou a Rússia contra aquele país e de repente foram para lá sob a narrativa de que estavam indo levar soluções, entender o problema, ajudar a resolver o problema. Beleza. E aí, de repente, eis que surge um áudio onde o cara fazia nada mais do que analisar as mulheres de lá. Ficar extasiado ou horrorizado com o fato de as mulheres bonitas daquele país
também estarem na fila dos refugiados. Pô, ele foi para lá acreditando que a guerra tinha chegado lá só para os pobres? E o pior de tudo é aquele comentário básico onde ele diz que as mulheres da Ucrânia são fáceis porque são pobres. Como é que você pode julgar o caráter da pessoa, a disponibilidade da pessoa, a simpatia da pessoa, simplesmente pelo fato de a pessoa ser pobre? Seu caráter, sua dignidade, a sua moral não está na quantidade de dinheiro que tem no seu bolso. Mas aí, de repente, ele diz que as mulheres de lá é como se fosse só estalar o dedo para pegar quem você quisesse, a hora que você quisesse, do jeito que você quisesse, simplesmente por elas serem pobres. Veja, com as palavras do nosso querido Arthur Duval, do Mamãe Falei, o que ele de fato diz sobre as mulheres refugiadas da Ucrânia. Pasme-se. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, velho, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias. São 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais deusas. Mas deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você... Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra você. Você imagina a situação. O cara comprometido com a namorada, ele ficou tão espantado com o que ele viu lá na Ucrânia, que já estava planejando comprar uma passagem para o leste europeu para o ano que vem para fazer um tour de pegação. A estratégia não é você ir para cidades grandes, para praia, para baladas, não. As mulheres que estão nesses locais são aquelas mais difíceis, aquelas que têm grana e que por isso não dão mole para um otário qualquer, segundo ele. A estratégia é você ir para locais mais humildes, para cidades mais normais, onde as mulheres bonitas são fáceis porque são pobres. O cara criou uma narrativa com estratégias para pegar as mulheres da Ucrânia. Tudo bem você chegar lá, você vê que mulheres lindas são humildes, são simpáticas, tratam a gente de igual para igual, mas não. Ele fala que as mulheres lá agem desse jeito, com essa simpatia, com essa humildade, com essa simplicidade, tratam as pessoas de igual para igual, com humanidade, só porque são pobres.
Pô, velho, com quem você anda convivendo em São Paulo? Qual é o tipo de pessoa que anda te rodeando em São Paulo para você dizer que em São Paulo as mulheres cospem na sua cara quando você olha para ela porque elas são ricas? Não, velho. Elas cospem na sua cara quando você olha para elas porque elas sabem muito bem com que elas estão lidando. Porque elas se dão conta ou convivem com pessoas como vocês, sabem do caráter e da índole que você tem. Mas o que me deixa mais indignado nessa situação, ou talvez mais feliz, digamos assim, é porque é esse tipo de gente que se apresenta como crítico do presidente Bolsonaro, é esse tipo de gente que tenta levantar narrativas de que o presidente Bolsonaro não é o presidente que o Brasil precisa. Isso faz com que essas máscaras cada vez mais venham por terra, nos mostrar que nós estamos do lado certo. Nos mostrar que sim, nós estamos apoiando a pessoa certa. Que sim, o presidente Bolsonaro segue sendo a melhor opção, a única opção para governar esse país, simplesmente porque dia após dia as máscaras daqueles que o criticam vão caindo cada vez mais e sempre quando isso acontece, às vezes a gente nem fica mais indignado. Às vezes a gente nem se espanta mais com as coisas que a gente vê ou com as coisas que a gente ouve essa galera falar, porque lá no fundo a gente já sabe o que esperar de cada um desses membros da chamada terceira, quarta, quinta via e também da segunda, né? Pois é, infelizmente essa é a realidade que nós temos para hoje. E é claro, aquela parte do se ela cagar, você... Isso aí a gente foi obrigado a cortar, porque infelizmente isso não dá para falar nem nos bastidores, quem dirá aqui ao vivo. Mas vamos ouvir de novo o áudio, para você que chegou agora, para você ver exatamente o que essas pessoas que vivem criticando o presidente Bolsonaro de fato pensam, ou que elas andam falando por aí nos grupinhos fechados de WhatsApp. Aí, de repente, o áudio foi divulgado pelo site Metrópolis. Segundo o site Metrópolis, o áudio foi publicado em um grupo de membros do MBL e esse amigo que está lá no grupo, que não é tão amigo assim, ou que pelo menos tem um pouquinho mais de caráter do que o cara que falou, porque se o caráter fosse igual, se a índole fosse igual, o cara teria mantido isso escondido. Mas pelo menos um pensou diferente, pelo menos um achou que isso era algo que precisava ser divulgado, e seja lá qual for a intenção do cara que divulgou isso, pelo menos ele fez a coisa certa, que foi divulgar isso para que o país entenda de fato quem se apresenta como opção ao que está aí. Tudo bem que em São Paulo nós temos um governador que não tem condições de governar nem mesmo a própria casa dele. Mas aqueles que se apresentam como opção, é isso. São pessoas que quando abrem a boca para falar, só sai isso. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para que a gente consiga fazer com que essa verdade chegue até aqueles que precisam enxergar a verdadeira face daqueles que se apresentam como opção. A presidente do partido dele divulgou a seguinte nota. Renata Abreu divulgou a seguinte nota no perfil social dela. Nota oficial, abre aspas. Gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado estadual Arthur Duval, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra. O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para a apuração dos fatos. Até este momento, o partido não havia conseguido contato com o deputado que estava em voo. Executiva Nacional do Podemos, Renata Abreu, deputada federal e presidente do Podemos. Pois é, agora
como você pode ver, a própria presidente do partido dele se posicionou, dando veracidade ou entendendo como verdadeiros os áudios divulgados, e não tem como. Não tem como você imaginar que seja montagem, que seja uma narrativa, que seja algo produzido para prejudicar o deputado estadual Arthur Duval, e ouça com as suas próprias palavras para que você entenda e, é claro, ajude a compartilhar esse vídeo o máximo que você conseguir para que essa verdade, para que essa máscara que acaba de cair chegue a todos aqueles que seguem esse cara nas redes sociais dele. Você viu aí claramente ele dizendo que a carta do Instagram, com um monte de seguidores dele, serve nada mais que para vislumbrar as mulheres que ele encontra mundo afora, para colocá-lo em cima daquele pedestal. Do meu ponto de vista, os milhares de seguidores ou de pessoas que acompanham a gente aqui nas nossas redes sociais servem nada menos ou nada mais para fazer com que a gente consiga a cada dia alcançar cada vez mais as bandeiras que nós lutamos, alcançar aquilo que nós buscamos para o país. Não para o meu deleite pessoal, não para o nosso deleite pessoal, não para a nossa glória pessoal. Mas, ouça Arthur Duval. E detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Não, Arthur Duval, elas não são fáceis porque são pobres, não. Talvez elas te trataram com humildade, com simplicidade, com simpatia, por não te conhecerem, por não saber com quem elas estavam falando de fato, ou talvez porque faz parte do caráter delas, tratar as pessoas de igual para igual. Talvez nem se trate da questão de elas estarem numa fila de refugiados, talvez não se trata de elas estarem vivendo um ambiente ali de guerra, um ambiente conturbado, não. Talvez simplesmente essa é a educação que elas tiveram. Tratar a todos de igual para igual. Tratar a todos como seus semelhantes. Talvez essa seja a questão. Não pense que só por uma mulher ser pobre, ela vai sair dando mole para qualquer vagabundo. Vai sair dando mole para qualquer rostinho bonito que chega dando em cima delas. Não. Às vezes, o simples fato de uma mulher conhecer a pessoa que está tentando dar em cima dela ou que está tentando se aproximar dela, às vezes o simples fato de uma mulher conhecer essa pessoa já é motivo mais do que suficiente para ela cuspir na cara dele. Que é o que você fala logo a seguir. Eu conto a história, eu colei, nossa, velho, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. As minas de São Paulo, lindas como essas que você disse aí, da Ucrânia, elas cospem na sua cara talvez por saber com quem elas estão lidando. Por saber a moral, o caráter, a índole de pessoas como você que se aproximam delas. Talvez esse seja o motivo por cuspirem na sua cara em São Paulo. E não pelo fato de as mulheres de São Paulo serem difíceis porque são ricas. Entendeu? Talvez seja basicamente, talvez o problema não esteja nas mulheres da Ucrânia, que segundo você são fáceis porque são pobres, ou talvez o problema não esteja nas mulheres de São Paulo, que são difíceis porque segundo a sua narrativa ou segundo o seu raciocínio são ricas. Talvez a diferença esteja em você. Talvez o problema esteja no seu caráter, que acha que porque você tem alguns milhares de seguidores em YouTube ou em Instagram, ou seja lá onde for, talvez o problema esteja em você que acha que porque tem uma graninha, porque tem um carguinho, uma cadeirinha de deputado que as pessoas te colocaram lá, talvez você se acha melhor do que essas pessoas. Talvez a diferença esteja aí. Talvez você acha que pode entrar e sair do mundo ou da vida de qualquer mulher de São Paulo só porque você tem dinheiro. Talvez você esperava que as mulheres da Ucrânia fossem te tratar diferente porque as de São Paulo que te conhecem te tratam mal. Mas não. As pessoas, elas te tratam pelo que você é. Elas devolvem para você aquilo que você dá para elas. E de repente, as mulheres da Ucrânia, que você diz aí que são fáceis porque são pobres, talvez, simplesmente,
elas aprenderam ou foram educadas a tratar as pessoas como igual, a tratarem como igual os seus semelhantes, a tratarem as pessoas com respeito, com simpatia, com educação. Valores esses que talvez não façam parte do seu mundo, ou valores esses que aqui no Brasil as pessoas sabem que você não é digno de ser tratado com tais valores ou com tais princípios. Segue ouvindo. Enquanto isso, ajude-nos a compartilhar, ajude-nos a mostrar isso ao mundo, porque isso sim é algo que não merece passar em branco. Principalmente por alguém que insiste em querer criticar o presidente Bolsonaro e cada uma das suas falas ou ações em defesa desse país. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Detalhe, ele tá falando que tá mal aí, se você observar direito, não é pelos horrores da guerra que ele encontrou lá. Ele tá falando que tá mal simplesmente porque ele viu policiais lindas trabalhando em meio à guerra, policiais tão lindas que ele chama de deusas, trabalhando em meio à guerra, ali defendendo o seu país, defendendo os habitantes do seu país, porque ele viu mulheres lindas, que ele também chama de deusas, na fila dos refugiados, como se ele tivesse indo para lá com o pensamento de que a guerra lá estava afetando apenas os pobres. Como se ele tivesse ido para lá com o pensamento de que a guerra lá estivesse afetando somente as mulheres feias, segundo as expectativas dele, segundo as perspectivas deles, segundo a ótica dele. Ele está horrorizado com o fato de ele ver que as mulheres bonitas, que merecem ser chamadas de deusa, segundo o julgamento dele, ele está horrorizado em ver que essas mulheres também estão na fila dos refugiados. Ele está horrorizado pelo fato de lá ele ser tratado com simpatia, com atenção, com respeito, por mulheres lindas, como se as mulheres do Brasil tratassem ele mal simplesmente por elas serem ricas. Deus, mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras para expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Desculpa aí. Tentei cortar o áudio aqui, mas foi. Mas assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir pra cidades litorâneas. Você nunca pode ir pra cidades que tem as melhores baladas. Conta o segredo aqui. Um cara comprometido, que respeita a sua namorada, que é o que ele tem, que é o que ele tinha, porque assim que a namorada dele viu esse áudio, ela terminou com ele. Mas um cara comprometido, que respeita a sua família, que respeita a sua namorada, que respeita a sua companheira, ele precisa de dicas de como pegar mulheres na Ucrânia ou em qualquer outro país lá fora. Ele precisa de dicas sobre fazer turismo sexual. Ele precisa desse tipo de dica, de sugestão. Eu tenho um amigo, o Renan, segundo ele, que faz essas turnês, que faz essas viagens para pegar loiras. Segundo o que o próprio Arthur Duval fala, que o cara fala que não pode ir para as cidades litorâneas, não pode ir para as grandes cidades, porque essas mulheres você pega nas padarias, nos supermercados, estratégias para se aproximar das mulheres, segundo a narrativa deles, mais pobres, porque são fáceis. Porque são fáceis, porque são pobres. Ouça. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim, você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, você pega ela no mercado, você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui.
mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem. Já tô comprando a minha passagem pro leste europeu no ano que vem. Ô Arthur, te dar uma dica aqui, velho. As mulheres brasileiras, elas não cospem na sua cara por elas serem ricas, não. O problema não tá nas mulheres brasileiras. O problema tá em você. Se você mudasse o seu jeito de agir, se você começasse a olhar para as pessoas com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de simpatia, com um pouco mais de empatia, talvez assim você seria tratado tão bem aqui quanto você foi bem tratado na Ucrânia. Lá te trataram assim porque não te conhecem. E as mulheres que, segundo você, são fáceis porque são pobres, não, é diferente. É porque elas foram educadas a tratar todos de igual para igual. Só que as de São Paulo também foram. O problema é que as de São Paulo te conhecem e sabem com quem elas estão lidando. E as de lá, por não te conhecerem, compartilharam com você de valores com os quais você não merece ser tratado de jeito nenhum. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de saber que nós temos um representante feito você. Eu tenho vergonha de saber que a Assembleia Legislativa de São Paulo conta com um deputado do seu porte, com um deputado do seu nível. E eu tenho certeza que o povo de São Paulo vai tratar de te dar, de uma vez por todas, aquilo que você merece. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que lotam ali a sua conta do Instagram, te dando moral, te dando suporte para você chegar lá fora e usar isso para pegar mulheres, para ganhar moral com mulheres, para tentar usar isso para fazer com que as mulheres olhem para você com um olhar diferente, eu aprendi que a melhor maneira de você atrair os olhares das pessoas, seja mulher, seja homem, seja bonito, seja feio, seja rico, seja pobre, a melhor maneira de você atrair os olhares das pessoas para você é sendo honesto, é sendo simpático, é sendo atencioso, é sendo solidário, é tendo empatia pelas pessoas. A melhor maneira de você ser bem tratado pelas pessoas é tratá-las do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Assim eu aprendi. Nunca, na minha criação, nunca ninguém me disse que as mulheres mais pobres são mais fáceis por serem pobres. Nunca me disseram isso. Infelizmente, eu fico triste de saber que existe alguém nesse país que pensa desse jeito. Mas você pode ter certeza, 99,99,99 dos brasileiros que ouviram seu áudio, % dos brasileiros que ouviram seu áudio, condenam veementemente cada uma das palavras que saíram dessa fossa que você chama de boca. E é claro, aos poucos, a máscara vai caindo e vai nos mostrando quem são as pessoas que tentam nos influenciar, que tentam nos colocar contra o presidente Bolsonaro. E nós ficamos felizes cada vez que isso acontece, não pelo fato em si, mas por nos dar a certeza de que nós estamos do lado certo, por nos dar a certeza que sim, nós aprendemos a enxergar com nossos olhos e enxergamos a coisa certa. Que nós paramos de acreditar em qualquer idiota ou em qualquer falastrão que sai falando o que quer, do jeito que quer, sem se preocupar com as consequências. E graças a Deus, parece que agora você vai sentir as consequências e o peso das suas palavras, bem nos seus ombros. Para você que chegou agora, nós mostramos aqui também a opinião da presidente do Podemos, partido integrado pelo deputado Arthur Duval. Ela publicou hoje em suas redes sociais a seguinte nota, abre aspas: gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado Arthur Duval, mamãe falei, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra.
O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos. Até esse momento, o partido não havia conseguido contato com o deputado que estava em voo, provavelmente voltando para o Brasil para enfrentar as consequências das suas palavras. Porque é assim. Quando você abre a boca para criticar, pode ter certeza, você está sendo visto e a conta chega. Cedo ou tarde, você acaba sendo medido ou você acaba sendo atingido pelos mesmos métodos que você usou para atingir as pessoas à sua volta. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Mas antes, ouça na íntegra o áudio do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei, onde ele diz que as mulheres lindas da Ucrânia, mulheres essas que ele chama de deusas, são fáceis porque são pobres. É de ficar horrorizado vendo uma pessoa normal, vendo uma pessoa comum falar com essas palavras ou expressar uma opinião dessas. Mas é muito pior quando você vê um representante do povo, alguém que deveria falar pelo povo brasileiro, medindo as mulheres, seja lá do país que for, mas pior ainda, mulheres que estão nesse momento precisando de uma atenção especial, de um carinho especial, de um olhar diferente que façam com que elas se sintam melhores. O cara vai para lá com a narrativa de que, ou tudo que o cara consegue chegar lá e enxergar, é que as mulheres da Ucrânia, as deusas da Ucrânia, as mulheres lindas da Ucrânia, são fáceis porque são pobres. É de ficar horrorizado. Ouça e compartilhe. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, velho, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara, e aqui elas são super simpáticas, super gente boa, é inacreditável. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas, mas deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse... Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida... eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão,
Assim, imagina uma fila, sei lá, mano, eu nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável, é um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. O cara tá mal, o cara tá triste, porque é inacreditável que a fila das refugiadas tenha mais mulheres bonitas que a fila da melhor balada de São Paulo. Afinal, ele foi lá para observar os horrores ou o que a guerra está fazendo com aquele país, para tentar ajudar a encontrar solução, para tentar encontrar meios de o Brasil poder ajudar aquele país a superar esse momento de tristeza, ou ele foi lá para observar as mulheres lindas daquele país. Enquanto os eleitores estão aqui acreditando que eles foram para lá por uma questão humanitária, o cara esqueceu de enxergar os problemas levados pela guerra àquele país para enxergar a diferença entre as mulheres lindas que estavam ali na fila de refugiados e as mulheres lindas que ficam nas filas das baladas de São Paulo. Esse é o tipo de representante que se apresenta para você como terceira via. Esse é o tipo de pessoa que diz para você que quer mudar o que acontece nesse país. Esse é o tipo de pessoa que chega para você e fala que o presidente Bolsonaro não é digno do seu voto. Esse é o tipo de pessoa que diz que te representa. E aí eu te pergunto, você, eleitor do Arthur Duval, você, seguidor do Arthur Duval, você que lota a carta de inscritos dele, para ele usar isso para se engrandecer lá fora, esse cara te representa? É assim que você espera que esse cara te represente? É esse cara que quer que você vote nele de novo em 2022? É nesse tipo de homem, é nesse tipo de político que você pretende depositar a sua confiança ou a sua esperança de um futuro melhor? De um Brasil melhor e mais justo? O cara que olha para uma fila de refugiados e só consegue enxergar o nível de beleza das mulheres que estão naquela fila. Ele não consegue enxergar que eles estão vivendo os horrores de uma guerra que chegou para todo mundo. Negros, brancos, pobres, ricos, feios, bonitos. Ele não conseguiu sequer enxergar que as mulheres daquele país não são fáceis porque são pobres. Simplesmente, elas não conhecem ele, elas não sabiam com quem estavam lidando, elas não sabiam que o caráter podre da pessoa que estava ali interagindo com elas, e é claro, por isso fizeram aquilo que faz parte do caráter, da educação, dos ensinamentos dela, trataram ele do mesmo jeito que elas gostariam de ser tratadas, com empatia, com simpatia, com respeito, com humildade. Mas quando o cara não tem esses valores, ele não consegue imaginar que alguém um dia vá tratá-lo com esses valores. Que alguém um dia vá tratá-lo com esse nível de educação, e aí tudo que consegue passar pela cabeça dele não é eu preciso mudar, ou eu preciso melhorar o ciclo o ciclo social do meu convívio, não. Ele simplesmente prefere pensar que as mulheres daquele país são fáceis porque são pobres. Ou seja, eu sou difícil porque eu sou rico. Eu sou rico, eu posso ser difícil. Eu sou rico, eu posso tratar as pessoas com a casca e tudo. É como se ele dissesse que o que define as pessoas é o poder aquisitivo de cada uma delas. É como se ele estivesse dizendo que o caráter de uma mulher, que a dignidade de uma mulher, que o respeito de uma mulher, que a humildade de uma mulher, que a simpatia com que uma mulher trata as pessoas, está na quantidade de dinheiro que tem na conta dela. Está nas cifras que lotam a conta bancária dela. Não! Eu conheço muitas mulheres ricas, que são humildes,
que são simpáticas, que tratam as pessoas de igual para igual? Conheço muitas. Assim como eu também conheço mulheres pobres que não tratam as pessoas com tanta simpatia. Mas isso não é por causa do poder aquisitivo delas. Isso está na índole, na percepção de humanidade de cada ser humano. Mas, de repente, o cara chega na Ucrânia acreditando que a guerra tinha chegado apenas para feios e pobres, e quando ele vê mulheres lindas na fila de refugiado, quando ele vê deusas na fila de refugiado, quando ele é tratado com simpatia, com respeito, com atenção por mulheres lindas, a única coisa que lhe passa pela cabeça é que as mulheres daquele país são fáceis porque são pobres. É muita falta de caráter para uma pessoa só. Que Deus abençoe você e sua família. Lutemos para extirpar, para varrer da vida política de uma vez por todas, quiçá da vida pública, quiçá das nossas redes sociais, que a gente consiga varrer da vida pública pessoas com esse tipo de pensamento. Que Deus abençoe você e sua família. Fiquem com Deus e firmem-se no foco que é construir, que é fazer desse país um lugar melhor para todos os brasileiros, onde a nossa maneira de tratar as pessoas seja visto como algo que faz parte do nosso caráter e não em função do nosso poder aquisitivo. Que Deus abençoe você e sua família. Fiquem com Deus. Eu sou o Wellerson Oliveira, da TV Bolsonaro Presidente.